pessoal. Ótima tarde para todo mundo. Mais uma terça-feira chegou, aí estamos aí novamente. Estou aqui já esperando por vocês. E hoje eu tenho, na verdade, um pronunciamento aí para fazer para todo mundo, que é o fato da gente estar aí encerrando os programas aqui na UOL Web TV, né? Nós hoje é o último dia da nossa programação aqui na UOL Web TV e é isso. E assim, foi um prazer imenso estar aqui com vocês na UOL Web TV. Todos esses dias, todos esses meses, e foi muito gratificante poder conhecê-los. Só que agora a UOL Web TV e a Vínculo provavelmente estará tomando um outro rumo aí de parceria, né, David? E esperamos poder divulgar para vocês em breve, né, esse novo rumo de parceria aí que a gente está planejando. Então, fiquem atentos às novidades, né? As novidades irão surgir. Bom, sendo assim, hoje eu trago para vocês um último conteúdo, né? E quero já convidá-los a participar na próxima terça-feira conosco pelo YouTube da Vínculo Consultoria MKT. E aí, logicamente, que em breve nós estaremos juntos aí para poder trazer alguma nova surpresa para vocês aqui pela UOL Web TV. Mas enquanto nós ainda não estabelecermos esse novo formato aí de parceria entre a UOL Web TV e a Vínculo, eu deixo o convite, logicamente, para vocês irem curtir os programas, a continuidade dos programas, a continuidade das dicas conosco pelo YouTube da Vínculo Consultoria MKT. E aí, a gente com certeza vai divulgar para vocês um novo formato aí de parceria em breve, ok? Bom, então chega de enrolação. Eu vou hoje falar de mais um assunto de marketing digital, né? Que fala a respeito do marketing digital, como que ele acontece na prática. Então, quais são os segredos aí do marketing digital na prática? Fala-se muito em marketing digital, mas na prática mesmo, nem todo mundo vivencia, acompanha ou até mesmo passa por essa experiência de poder desenvolver. Primeiro, eu gostaria de dizer assim que tudo quando a gente fala em marketing digital, né, a gente pode entender que marketing digital são todas as ações que acontecem no ambiente online, né? E pode ser ações que remetam à venda de produtos ou à venda de serviços online. E quando a gente fala de marketing digital, a gente tem que pensar muito na questão dos consumidores, né? O que o seu consumidor pensa, quais são as expectativas dele, do que ele espera. Isso é muito importante. Por quê? Porque entendendo a jornada de compra deste consumidor, a gente consegue, logicamente, saber o momento certo de abordá-lo através do marketing digital. Por isso, quando você ouve falar em marketing digital, ouve-se muito falar de jornada do consumidor. E quando a gente fala de jornada de compra, de jornada do consumidor, jornada da persona, seja a forma
qualquer de expressão, a gente está falando do comportamento, de entender o comportamento desse profissional, né? Então, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem que entender que quanto mais nós entendermos o que o cliente adequado para a gente está fazendo em determinado momento, melhor, né? Então, o papel dos profissionais de marketing é guiar os clientes pela sua jornada e entender essa jornada. O papel dos profissionais de marketing é entender se, por exemplo, a minha persona adequada, ela acorda que horas, ela vai no banheiro, ela toma banho, não toma banho, ela assiste o jornal pela TV enquanto ela toma café, ou ela ainda faz leitura de jornal, ela faz leitura de jornal digital, ou ela ouve a Alexa, por exemplo, ela conversa com a Alexa, pede para a Alexa ouvir as notícias do dia para ela, ou ela acessa um Spotify, enfim. Qual é o comportamento que essa pessoa tem? Aí ela pega o carro, ela vai no trabalho de carro, ou de repente ela usa um Uber. Indo para o trabalho, ela chega, ela toma um café, ela conversa com alguém, ela é impactada de alguma forma. Quais são os portais de anúncio de notícias que ela acompanha? Enfim, é toda essa jornada para você entender aonde que você pode fazer a abordagem, né, da sua persona. Qual a maneira mais adequada de você fazer a abordagem dessa persona? Bom, a gente tem que entender que quando a gente fala de abordagem, a gente está falando de diversos canais, né? E a gente precisa entender também que quando a gente fala de diversos canais de marketing digital, é justamente a escolha das mídias, né? Quais são os canais, quais são as mídias que nós vamos utilizar para abordar essa persona. Então, a gente tem que entender que a gente não pode descartar o Facebook. Inclusive, o Facebook, ele ainda tem mais seguidores do que mais pessoas, mais perfis criados ainda do que o Instagram, né? Nós temos um outro aplicativo de rede social que é o Twitter também, que, por exemplo, o Twitter hoje ele disputa aí o noticiário com uma CNN da vida. Então, antigamente era comum o CNN é um exemplo, mas tem diversos outros portais como referência, né? Portais de notícia como referência de exemplo. E que as pessoas chegavam e para elas estarem antenadas, elas entravam naquele determinado canal. Bom, hoje muita gente segue o Twitter. Muita gente entra no Twitter para ficar antenado, ou até mesmo para ouvir já a opinião de um artista, de um jornalista, que ele mesmo já lê a notícia e ele mesmo já compartilha aquilo que ele acredita ser o entendimento daquela notícia. Então, muita gente até hoje em dia já quer pegar essa notícia pronta, né? Bom, sendo assim, a gente entende que hoje o mundo mudou demais. Então, quando a gente vê aplicativos como TikTok, como Quai, ou até propriamente dizendo o YouTube, são aplicativos que nos permite com que as pessoas se tornem, às vezes, celebridades, sem ser a celebridade, né? Ou sem, às vezes, se esforçar o tanto quanto uma celebridade já se esforçou no passado, quando não existia a força do digital para impulsionar essa celebridade. Então, hoje, muitas pessoas do YouTube são mais populares que um astro de cinema. E por quê? Porque a nossa realidade hoje, ela permite isso. Então, o internauta, nós, usuários, nós fazemos parte desse mundo. E nós nos relacionamos com todos os meios, né? O que antes não acontecia. Então, antes nós éramos considerados apenas espectadores. A gente apenas consumia conteúdo, mas a gente não tinha também poder de participação nenhuma. Hoje em dia esse cenário mudou. Nós temos um poder de participação incrível.
inclusive, isso faz parte da estratégia da Web 2.0, que é a web que nos permite a interação. Sendo assim, o mundo está cada vez mais inclusivo, né? E essa inclusão, ela se dá também através dos grupos sociais, né? Não somente dos canais digitais e aplicativos, mas grupos sociais, visto que a gente pode entender também que um WhatsApp é um canal digital, que um Telegram é um canal digital. E quando a gente fala já de um WhatsApp ou de um Telegram, por exemplo, a gente entende que as pessoas acessam e convivem em comunidades que têm interesses em comum. Então, que tipos de interesse em comum? Um exemplo, eu gosto de bike, então faço parte de diversos tipos de grupo de pedal. São grupos, e aí quando eu falo de grupo social, é justamente isso que eu estou me referindo. O meu grupo de pedal, ou os grupos de pedal que eu participo, são grupo social. Ô David, eu não estou com o YouTube na mão, tá? Se você puder depois me mandar aqui. Bom, começa então a ser criado o conceito de persona, né? Porque se você tem uma empresa que vende um produto para esportista, se o seu produto é um produto genérico para esportista genérico, você pode entender que um grupo de pedal pode ser o seu público-alvo. Mas se você trabalha, por exemplo, com sapatilha de pedal, você só vai poder vender para esse público. Então, torna-se uma persona. Aí a persona, você pode ter várias personas. Você pode ter a persona feminina, a persona masculina, mas você tem várias personas. Então, a gente fala hoje de marketing digital, fala-se muito da mixigenação dos conceitos do marketing tradicional para o digital, né? A gente pode interpretar o marketing tradicional e trazê-lo para o digital, né? Trazer os seus conceitos. Hoje cedo, inclusive, eu estava falando sobre isso, que era trazer os conceitos do marketing tradicional, estava falando dos 4Ps para o digital, né? Como aplicar esses conceitos. Então, a gente tem que entender que é uma mixigenação, né, de conceitos. Bom, o pessoal está dizendo aqui no YouTube que pena, é sério, é sério. Boa tarde para o Dr. Augusto Moraes, Márcia, essa outra pessoa aqui que eu não sei qual é o nome, porque está com o YouTube profissional, né? Arte em Descobrir, provavelmente. Jurandir, Zelatran. Bom, gente, o que eu comentei, né? É que nós, a partir de terça-feira, estaremos fazendo a transmissão pelo YouTube da Vínculo Consultoria MKT. Vou colocar aqui o endereço para vocês, que o pessoal pediu o endereço. Vínculo Consultoria MKT. Mas, em breve, teremos novidade aí para o pessoal da UOL Web TV. Nós não iremos deixar a UOL Web TV. Nós iremos transmitir semanalmente pela Vínculo e provavelmente uma vez por mês nós estaremos aqui na UOL Web TV com conteúdo exclusivo para vocês através de um outro formato que não será mais a transmissão em TV, mas provavelmente será a transmissão em podcast. Legal? O David aí está com mudanças, está com novidades boas e nós com certeza faremos parte dessa novidade, porém não mais semanalmente. Então, até por conta do formato proposto, né, semanalmente nós estaremos na Vínculo Consultoria MKT, transmitindo ao vivo por lá e também por todas as redes sociais da Vínculo, que é o TikTok, o Quai, o Facebook, o Instagram. Estaremos transmitindo, então, toda terça às 17, dando continuidade neste projeto. E para os seguidores aí da UOL Web TV, nós estaremos juntos provavelmente uma vez por mês, trazendo um compilado de informação. Como vocês já estão mais profissionais, né, já estão antenados com o conteúdo que foi distribuído aí por 6 meses com vocês, a gente vai trazer um conteúdo mais exclusivo para vocês, um conteúdo diferenciado,
e provavelmente com uma duração maior do que 1 hora, porém não mais uma vez por semana e sim uma vez por mês. Legal? Mas em breve o David vai divulgar isso para vocês. Vai ser uma novidade. Bom, vai ser uma surpresa, né? O formato vai ser uma surpresa. Mas eu agradeço do fundo do coração as pessoas que estão aí sentindo falta já deste programa. Bom, então a gente entende, né? Porque eu estava falando aqui do marketing tradicional e do mundo off e on. A gente entende que existe a propensão para a mixigenação desses conceitos, né? A integração, a conversão desses conceitos, pensando em convergência, ok? A tecnologia ela afeta tanto o mundo online quanto o mundo offline. E a gente tem que entender e saber como aplicar esses conceitos aí. Bom, a gente tem alguns conceitos relacionados ao marketing, né, no qual hoje nós fazemos parte do marketing 4.0, que é um marketing que defende a tecnologia e a conexão. Então, a gente já saímos da era do marketing 3.0. Entende-se que, fazendo uma retrospectiva, voltando um pouquinho, o marketing 1.0 ele era focado em produto, onde o espectador ele não tinha poder nenhum, né, de fala, nem de preferência, nem de nada. O marketing 2.0 é um marketing já focado na pessoa, na persona, no público-alvo, nas expectativas que ele tem. Então, o produto já não se falava mais das características de produto, e sim falava dos benefícios que esse produto tem e como que esses benefícios iria impactar a vida das pessoas, né? Então, houve essa transformação. Já o marketing 3.0 é o marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento ele foi uma fase que entendeu que não adiantava mais você focar nos benefícios do produto e ligar esses benefícios com as necessidades do público, mas sim você criar estratégias para criar relacionamento com o público. E quando a gente fala de relacionamento, é muito comum pegar o gancho, ainda muito quente, justamente da autoridade digital, né? Quando dentro do digital a gente fala para o público, olha, no orgânico provavelmente seu resultado irá ser fraco, mas se você não tiver um trabalho orgânico estabelecido, não resolve nada. Por quê? Porque se você quiser apenas... Tem muito cliente que chega na agência que quer apenas agora fazer a parte de tráfego pago. Eu só quero impulsionar porque o impulsionamento que traz resultado. Legal. Mas se você impulsionar e não tiver um trabalho orgânico estabelecido, você não tem uma autoridade digital estabelecida. E isso faz parte do marketing 3.0. Por quê? Porque esse é justamente o relacionamento com o público. É você mostrar que você entende, que você sabe daquilo que está falando. Então, as postagens com frequência estabelecidas, postar nas redes sociais, diversas redes sociais, diversos formatos de conteúdo, texto, vídeo, podcast, blog, ter um site atualizado, ter um blog, ter artigos publicados. Tudo isso faz a diferença no relacionamento com o seu público e mostra que você tem autoridade digital diante daquilo que você está falando. E as pessoas acreditam em você por conta disso, né? Caminhamos então do marketing 3.0 para o 4.0, onde a tecnologia e a conexão é a base, é o pilar de tudo, né? E acompanhar então e mensurar as ações, ele vai nos ajudar a definir quais são os canais que a gente deve escolher. E como mensurar as ações? Através dos indicadores que as próprias redes sociais ou o site conseguem nos fornecer, ou o software que nós usamos para analisar os indicadores de tráfego de um site, por exemplo, ou de um blog, e assim sucessivamente. Já caminhamos e já vivemos um pouco da realidade do marketing 5.0, né? Ele já está
aí à tona. Inclusive, já publiquei um artigo, vou publicar um artigo essa semana no blog da Vínculo sobre marketing 5.0. Quem não conhece o site da Vínculo, corre lá para conhecer, é vinculoconsultoria.com, apenas, não tem o BR. Lá dentro tem uma parte que é um blog chamado Notícias. Eu publico artigos semanalmente no blog e tem muito conteúdo interessante também por lá. E o que nós vamos soltar justamente essa semana é a fala do marketing 5.0. Semana passada foi o futuro da tecnologia aplicada ao marketing digital. Esse artigo já está postado lá também. Vale a pena fazer uma leitura. E dia 26 de maio, se eu não me engano, eu vou dar uma palestra no Cresce de São Paulo falando sobre esse tema, mas não sei se será aberto. Se for aberto, eu divulgo o link. Então, quando a gente fala do marketing 4.0, é importante que fique claro que a tecnologia e a conexão com a persona são os pilares do momento, da vibe do marketing, né? E essa conexão a gente pode entender como o relacionamento, como uma extensão desse relacionamento. E o 5.0 já é uma transformação bem grande. A gente fala hoje de tecnologia voltada para a humanidade, né? O que será isso? Vamos desbravar isso mais para frente, não é o foco de hoje. Justamente para deixar vocês curiosos e querendo mais, né? Querendo mais conteúdo, querendo entender e analisar o que tem por aí. A gente sai, então, logicamente, de um cenário onde eu disse que o produto era o protagonista e vai para o protagonismo do ser humano em si, né? O consumidor, nós totalmente conectados, altamente conectados, vivendo um mundo de convergência, né? Vivendo um mundo de transição entre o offline e o online. Logicamente que temos que entender que o marketing digital é um ponto, né, que o coloca à frente do marketing tradicional, logicamente a segmentação desse público, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de tráfego pago, a gente consegue fazer inúmeras definições, filtros, para fazer os anúncios e atingir a persona adequada, né? A gente estava até na sexta-feira, na quarta-feira, véspera de feriado, na semana passada, conversando com um cliente que está em Portugal. Ele quer atingir pessoas brasileiras que querem morar em Portugal, mas para isso elas têm que montar uma empresa para estar em Portugal. E para elas montarem essa empresa, logicamente, ele vai dar todo esse respaldo para essas pessoas. E onde encontrar essa persona, né? Então a gente fez um filtro e está apurando esse filtro para que cada vez mais o anúncio seja um anúncio assertivo. Sendo assim, é como se fosse uma agulha no palheiro, né? Você garimpa ali o seu público. Essa é uma vantagem que a gente pode entender que o marketing digital tem em cima do marketing tradicional, né? Logicamente que, não desmerecendo o marketing tradicional, né? Eu sou publicitária, inclusive, eu sou marqueteira, né? Tenho pós-graduação em marketing, tenho mestrado em desenvolvimento regional, conheço muitas estratégias, as minhas formações todas são em offline, né? E formação mesmo, com certificação, que eu digo, mas conheço tudo do digital pelos estudos aí, que são estudos não considerados, esqueci o nome agora, mas são estudos que não te dão a competência para dar aula, por exemplo, mas fugiu da minha cabeça aqui, a hora que eu lembrar eu falo. Enfim, agora, quando a gente pensa no marketing tradicional, né, televisão, rádio, outdoor, a gente pensa no aumento do branding, no trabalho de marca, né, e também das estratégias, né. Esses dias atrás eu estava até mesmo conversando com um cliente no qual ele disse, eu me lembro de uma época onde quando a gente fazia panfletagem dava resultado. Ele tem uma escola, com panfletagem você conseguia alunos, com carro de som você conseguia alunos, com ações promocionais você conseguia, com ações de promocionais de degustação
né? Você conseguia a venda de mais produtos, merchandise, então nada disso acabou e nada disso nunca vai acabar. Cada um tem a sua particularidade, cada um pode ser aplicado de uma forma correta. O fator X da questão é justamente você entender como aplicar as ferramentas de marketing de uma maneira correta, em qual lugar, né? De que forma. A TV ela continua sendo o principal meio, né? O maior meio de comunicação e o maior meio de investimento, é o meio que mais se investe em termos de monetários, é o valor mais alto, né? Então, a gente entende também que uma desvantagem do marketing tradicional, pensando nos veículos de comunicação, está diretamente agregada aos investimentos que são altos. E também a gente não consegue metrificar esses investimentos de uma maneira bem clara, né? A gente tem aí uns dados que são divulgados pelo Ibope, que são dados pelos quais a gente consegue mensurar aí GRP, custo por mil, audiência, participação de mercado. Tudo isso são alguns dos indicadores que a gente consegue analisar dentro do mundo offline. Porém, esses indicadores, eles nos dão dados para você fazer um cálculo supositório, né? Digamos assim. Você vai fazer uma suposição daquilo que você irá impactar. Mas também pensa-se que o público-alvo da massa, da mídia de massa, ele é muito amplo. Então, não necessariamente você estará impactando aquela persona em si, né? E até mesmo quando se fala de público-alvo, de faixa etária, de X a Y, de sexo, nem sempre você consegue criar um impacto puramente dessas pessoas, 100% dessas pessoas. Quando você está na televisão, por exemplo, ou na rádio, você com certeza vai abranger o público-alvo de uma maneira que não se tem controle, né? Mas também isso não é um ponto negativo. O marketing, tradicional, ele veio perdendo cada vez mais o seu poder com o público mais jovem, né? Então, quando a gente vê que o público mais jovem vive com o celular na mão o tempo todo, como que esse público vai ver televisão? Então, a gente vem percebendo a mudança, né, a transformação do marketing tradicional, a adaptação, digamos assim, do marketing tradicional para se fazer o uso de todas as mídias que o digital tem, né? Então, pensa que se a televisão não criar seu aplicativo, aí a tecnologia ela avança também, e aí você vai lá, as TVs elas passaram a ser smart, e hoje a TV está muito mais evoluída, na qual você não assiste mais a TV no canal, não tem mais antena, né? Não tem mais o hub também da TV digital. Hoje você não tem mais o hub da TV por assinatura. Hoje você tem um hub da TV digital, uma TV totalmente que funciona através de aplicativo. Você abre a sua televisão, ela é um grande aplicativo. Como que você vai fazer para assistir um canal por lá? Ou seja, se essa emissora não tivesse se adaptado para essa nova realidade, ela já teria sido fadada ao fracasso. Se a gente pensar na questão, por exemplo, das rádios, se as rádios não se adaptarem aos podcasts, como que elas irão ficar, né? Se as rádios não se adaptarem à Alexa, como elas estarão presentes no mundo digital, no mundo do consumidor. Quando a gente pensa, então, no público mais jovem, a gente tem que entender, logicamente, muito desse cenário que esse público participa. Então, o cenário, ele é um local onde tudo acontece. Ele é a jornada do cliente, né? É por onde esse cliente passa. Ou seja, como eu falei, ao acordar, para onde que ele vai, o que ele faz, aonde ele vai, como ele se comporta. E, sendo assim, as pequenas e grandes empresas, elas têm que utilizar esse cenário, fazer uso desse cenário para poder conquistar novos clientes, né? Seja qual for, então, o ramo de atividade da sua empresa, faça o uso do marketing digital, divulgue seus produtos e serviços,
mas faça o uso com consciência, de preferência, para você não ter perda de dinheiro ou vazão de estratégia. Se esforça, se esforça, se esforça e nada acontece. Então, a gente pode pensar um pouquinho nos 4 P's do marketing digital. Mas para isso a gente vai dar um breve intervalo aqui de 1 minutinho e a gente já volta com a mensagem, com a continuidade do nosso programa. Só 1 minuto e a gente já está de volta. Olá pessoal, eu sou o Marlon da Oba Oba Mix. Gostaria de fazer um convite muito especial, de conhecer uma modalidade de negócios que é um sucesso absoluto no Brasil, a franquia digital Oba Oba Mix. A franquia digital Oba Oba Mix é uma fórmula de você se tornar um empreendedor, um homem ou uma mulher de negócios, sem precisar investir em estoque. É isso mesmo, você pode ter um negócio próprio, ter mais de 500 produtos para trabalhar vendendo sem que você tenha que investir antecipadamente em estoque. Conheça essa modalidade de negócio super interessante através dos links aqui abaixo. Vem conosco, venha ganhar dinheiro, venha mudar de vida. Forte abraço! Olá, sou o palhaço Tião Bolinha e venho convidar todos vocês a fazerem parte do nosso lindo projeto Tião Bolinhas Formiguinhas do Bem. Venha você também ser uma de nossas formiguinhas do bem. Graças a vocês, nesse Natal passado, conseguimos realizar o sonho de 140 crianças no Natal, onde todos ganharam uma roupa, um calçado e um brinquedo. E além disso, conseguimos mudar o Natal de mais de 12 famílias, onde todas receberam uma ceia de Natal, uma cesta de Natal. Aqui no nosso projeto, a gente recebemos doações de roupas, calçados, brinquedos usados, utensílios domésticos usados, óleo de comida, livros, cadernos velhos, latinhas, cadeiras de roda, cama hospitalar, muleta, tudo que não serve mais para você, mas serve para estar usando. Nós aceitamos aqui no projeto. P's, né, do marketing. E quando a gente fala dos 4 P's, os 4 P's, eles são uma ferramenta que veio do marketing tradicional, né? Produto, preço, promoção e praça. Produto logicamente, o produto que a empresa vende, né? Ou antigamente não existiam os 8 P's de serviços. Hoje já existe também os 8 P's do marketing de serviços, mas quando a gente fala dos 4 P's de marketing, antigamente você aplicava o P do produto para o serviço. Então você tinha que fazer essa transformação, essa compreensão, né? Os 4 P's então de marketing, ou chamado de mix de marketing de antigamente, você pode aplicar, né? Nos conceitos do marketing digital, desde que você faça, logicamente, a transformação desse conceito. Então, quando a gente fala de produto, existem muitos questionamentos que a gente precisa fazer para entender e analisar se esse produto é positivo ou não, né? Se esse produto é um diferencial, se ele tem um diferencial ou não para oferecer para o seu público-alvo, ou ele é mais um produto, né? Na perspectiva digital, algumas questões importantes, por exemplo, esse produto pode ser vendido online ou não, né? Quais canais estão abertos, estão propensos a aceitar, a trabalhar o conceito desse produto? Existe possibilidade de tornar esse produto mais flexível, né? Existe a possibilidade de ser um produto mais adequado ao público online ou a um público que pode ser móvel, pode ser online, pode ser offline, enfim. Esse produto ele oferece um valor real, um valor agregado para o seu público ou não? Ele tem diferentes ofertas dos concorrentes ou não?
Existem recursos que podem ser ou devem ser excluídos para o digital? É justo fazer isso? É possível fazer isso? Então, todo esse conceito são conceitos que fazem parte do entendimento do que é o produto e o diferencial que você pode utilizar no dia a dia. Já o preço também, quando a gente fala do preço, né? O preço é algo, por exemplo, que quando se fala em preço, existem os economistas que estão sempre defendendo, dizendo que quando você fala em preço, cada um tem o seu preço, cada empresa tem o seu preço, existe técnica de formação de preço, né? Você não pode simplesmente dar o preço com base numa concorrência, porque o seu custo é apenas seu. A empresa tem um custo próprio, um custo fixo, e entende-se que esse custo é seu, né? Então, não tem o que fazer. Você não pode dar um preço mediante a concorrência, ok? O ideal seria, logicamente, você contar com uma empresa com uma consultoria financeira. Inclusive, quem eu trouxe aqui na semana passada consegue ajudá-los a saber precificar, né? Bom, um outro ponto aí que a gente pode levar em consideração é a praça, que em inglês a praça é placement, né? Que pode ser entendido como a localização de mercado. E essa praça, logicamente, ela é responsável pela forma de como o cliente chega até a sua empresa. Quando a gente pensa na praça, né, no placement, com relação a uma loja física, a gente pode já pensar que nós temos uma vitrine, né? A gente pode pensar que se eu quero vender para um público nobre, eu preciso estar num local nobre, ou se eu quero vender para um público mais básico, eu posso estar no local mais básico, que tudo isso faz a diferença. Mas quando a gente pensa em placement para o digital, a gente tem que pensar, por exemplo, será que o meu site ele promove uma experiência única para o meu cliente que está navegando? Porque hoje se fala muito de relacionamento, a gente falou lá, marketing 3.0 relacionamento, marketing 4.0 conexão e tecnologia. Então tudo tem a ver com conexão, com tecnologia, com relacionamento e com experiência, né? Quando a gente fala hoje do marketing, a gente fala da experiência. Quando a gente fala em site, a gente fala na experiência do usuário, né? O termo user experience, que eu já mencionei algumas vezes aqui, ele é muito utilizado no marketing digital e ele vem, logicamente, demonstrar a experiência que o seu possível cliente está tendo dentro do seu portal. E o que você está promovendo de diferente que dos outros sites, né? Quando a gente pensa no e-commerce, logicamente a gente já tem que pensar, quando ele chega na sua loja, ele consegue encontrar o produto adequado, a roupa adequada, a cor adequada, tem o estoque adequado, ele tem rapidez, o site é fluido, ou o site é amarrado, o site não funciona, os produtos não conseguem calcular, não conseguem encontrar nada, enfim, tudo isso faz uma grande diferença, né? Já o P de promoção, a gente já falou do produto, preço, praça e promoção, né? O P de promoção, ele não está relacionado à oferta, tá? Ele não está relacionado a fazer uma promoção do seu produto, e sim ele está relacionado ao contexto, a fala, a escrita, a comunicação. Como você vai fazer para se comunicar com o seu cliente, né? Enfim, como você vai fazer para divulgar o seu conteúdo. Quando a gente pensa num anúncio de televisão, por exemplo, de 30 segundos, ou num anúncio de rede social de 1 minuto, qual é a linguagem que você vai utilizar, qual a mensagem que você vai passar, como que você vai chamar a atenção, logicamente, deste telespectador que está aí esperando por você. Bom, a gente vai fazer agora uma comparação do conteúdo
e caminhamos para o fim do programa de hoje, né? A gente vai... eu vou compartilhar com vocês agora algumas estratégias de marketing que eram aplicadas na comunicação offline e agora que são aplicadas no digital e como elas se transformaram. Ou seja, o que era off virou on e o que era aplicado no on, o que a gente pode comparar em termos daquilo que era off e como que a gente aplica aquilo que era off no on. Mas não que a estratégia off ela tenha sido fadada ao fracasso, tá? Então vamos ao primeiro exemplo. Quando a gente pegava estratégia de marketing offline, que era a RP, né? A famosa RP ou Relações Públicas ou Comunicação Corporativa. Você pode entender que essa estratégia é uma estratégia na qual você tem um profissional dentro de uma indústria ou de uma grande empresa que tem que estabelecer uma comunicação corporativa. Ele é um profissional de relações públicas, ele faz um meio campo ali entre a imprensa e dentro da empresa, ou aquilo que acontece no mercado e aquilo que acontece na empresa, ou até mesmo aquilo que acontece na empresa e aquilo que ele divulga no mercado, ou aquilo que ele pode divulgar no mercado, tá? Essa estratégia de marketing offline pode ser comparada hoje com a estratégia de marketing de conteúdo, que é uma estratégia que a gente cria conteúdo através de artigos publicados, às vezes através também da assessoria de imprensa, contando com o trabalho de imprensa, que dissemina esse conteúdo para blogs ou para veículos de comunicação. Você consegue transmitir a mesma mensagem, ou seja, você consegue dar uma satisfação daquilo que está acontecendo dentro da sua empresa. E eu estou falando de grandes empresas, tá, gente? Esse exemplo, ele se aplica para grandes empresas e indústrias que têm ali mais de 1.000 funcionários para cima. Quando você dá uma satisfação para o mercado, né, para a economia, daquilo que está se passando dentro dessa empresa. E a gente, então, tem essas formas de aplicar esse conteúdo, que é, como eu falei, através de blog, através de um veículo de comunicação, e você pode também se beneficiar muito disso através do trabalho de SEO, que é o trabalho orgânico, né? Ou seja, a otimização desse conteúdo, né? A otimização desses artigos, o tagueamento desses artigos, você pode se beneficiar disso aplicando a técnica, né? O Jorge Kuhleman gostou, está dizendo que está top demais. Vou para vínculo a seguir. Valeu, Jorge. Muito obrigado aí pelo comentário. Aí a gente tem uma segunda estratégia dentro do marketing offline, que é o marketing de relacionamento. Esse marketing de relacionamento, como que a gente faz, né? Antigamente, você executava, antigamente não. No mundo offline, você pratica marketing de relacionamento através de quais ações? Networking, né? Grupos de relacionamento, palestras gratuitas, rodadas de negócio, encontros de empresários, cafés com empresários, tudo isso são estratégias de relacionamento offline. Brindes, antigamente os brindes abriam portas para visitas de representantes comerciais, né? Quantos representantes comerciais eu já vi utilizar brinde para poder, eu quero falar com você não me recebe numa visita? Ou eu tenho um brinde aqui para você de final de ano, uma agenda, ou tenho um brinde para te entregar, gostaria de te conhecer. E nessa, o representante comercial entregava esse brinde e podia já estreitar o relacionamento ali com compras daquela indústria ou daquela grande empresa, né? E hoje, qual que é a estratégia de marketing digital que a gente utiliza e que pode ser comparada com o marketing de relacionamento? É justamente o marketing nas redes sociais. E como que a gente se relaciona com o internauta pelas redes sociais? Como a gente consegue fazer isso? A gente tem duas formas. E o marketing de conteúdo é uma forma, né? É uma delas. Gerar conteúdo, mostrar autoridade, entregar todo esse conteúdo de maneira gratuita para esse internauta é uma maneira de se relacionar. Então,
Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje é justamente trazendo o conteúdo de uma maneira gratuita. Vocês me conhecem e me conhecendo, vocês sabem que um dia, se vocês quiserem contratar uma agência de marketing digital, vocês vão lembrar de mim. Então, isso é uma maneira de criar relacionamento com vocês. E uma outra maneira de criar relacionamento é através dos influenciadores digitais. Porque os influenciadores digitais, nada mais, nada menos, eles são pessoas que tem um público cativado já, e esse público pode ser o seu público, a partir do momento que o influenciador defende a sua marca. A gente tem outros pormenores envolvidos nesse processo de influenciador, o qual eu já comentei aqui, que é justamente o fato do influenciador defender aquela marca, mas se o influenciador não tiver um comportamento bom, influencia na marca. Se a marca não tiver um impacto bom na sociedade, influencia no influenciador. Mas hoje não é o foco dessa fala. Então, a gente já falou sobre isso e a gente pode falar uma outra vez de novo. Uma outra ferramenta do marketing offline é o marketing direto. Quem não se lembra das malas diretas que a gente recebia por correio? E a ferramenta digital que se compara é o e-mail marketing, né? E que o e-mail marketing pode levar newsletter, levar ofertas exclusivas, um e-mail específico, e também a gente pode considerar o SMS, né? É também uma ferramenta que pode ser comparada. Eu estou vendo aqui no YouTube que tem mais pessoal comentando aqui, né? Eu amava seu programa, mas mudança sempre é bom. Mas o programa não vai acabar. Ele está lá na Vínculo Consultoria MKT a partir da semana que vem, toda terça-feira ao vivo. Porém, nós estaremos pelo menos uma vez por mês aqui na UOL Web TV. Então aguardem que eu estarei aqui uma vez por mês em outro formato, que vai ser no formato de podcast. E agradeço também aí ao Josiel, né, que está colaborando aí com o assunto sobre marketing digital, que é interessante e tal. Obrigada, Samantha, também pelo desejo aí da nova jornada. Bom, continuando aqui, uma ferramenta, publicidade e propaganda convencional, né? Então, utilizar-se das estratégias offline, utilizar-se dos canais de publicidade e propaganda, até mesmo o antigo carro de som. Hoje a gente pode comparar essa publicidade, né, os anúncios em revistas, uma publicidade de papel passou para a publicidade digital. E essa publicidade digital, ela acontece de que forma? Quando você faz um anúncio, por exemplo, no portal de notícia, ou quando você faz um anúncio, por exemplo, através de uma ferramenta chamada de Google Display, essa ferramenta, ela consegue fazer com que a gente mande criativos, que a gente chama, né, artes desenvolvidas, essa propaganda que foi desenvolvida para a sua empresa, através de criativos, onde a gente vai levar esse conteúdo para portais de notícia. Ou os famosos pop-ups, né? Banners, pop-ups, widgets, e tem vários nomezinhos aí dessas diferentes formatos de entrega dessa propaganda, mas o caso principal é justamente o fato dela ser entregue em formato criativo, né? Uma propaganda é uma arte ali desenvolvida estática, né? A gente também pode... nós temos a propaganda em si, né? A propaganda, quando a gente fala de propaganda mesmo, a gente está lá pensando na propaganda feita na televisão. Quem não lembra do Guaraná, pipoca com Guaraná, né? Eu sou da época que eu assistia a propaganda da pipoca com Guaraná. Que programa legal. Aquela foi um jingle que foi sensacional, e o Guaraná Antártica arrebentou de vender e todo mundo só sabia cantar o jingle do Guaraná. E a gente compara esse jingle, essa propaganda, com o marketing viral hoje em dia, né? Então, por isso que a gente entende que nas redes sociais, por exemplo, é muito mais fácil o meu Instagram pessoal de bike gerar engajamento do que o Instagram da Vínculo, que só traz notícia pesada, assunto pesado, como eu estou falando aqui, pesado que eu digo sério, né, institucional, do que o meu pedal. Porque eu posso fazer um Reels, por exemplo, no meu Instagram de pedal, engraçado,
Dá para fazer na empresa? Dá. Então aí vai a criatividade do publicitário. Como já deu para mostrar para vocês, eu sou uma pessoa mais para séria do que para não séria, né? Então a criatividade, essa jogada, eu dependo da minha equipe aí a estar à tona. E inclusive se ela estiver escutando, fica a dica aí. Bom, e a gente pode... E quais são os formatos de entrega, né, dessas postagens que são consideradas postagens virais, né, que vão viralizar, que vão cair na boca do povo, que vão virar meme, enfim, vídeo, música, widget também, né, que pode virar, inclusive, aí, ser disseminado nos WhatsApps da vida. E por último, a última ferramenta que eu vou mencionar e vou comparar para encerrar a transmissão de hoje é a pesquisa de mercado, né? Quando a gente fala da pesquisa de mercado, ela é a última citada aqui, mas em nenhum momento ela deixa de ser a menos importante. Pelo contrário, a gente entende que ela hoje é a mais importante. Fazer uma pesquisa online ou offline, e muitas vezes você precisa complementar, né, a pesquisa online para entender a sua persona, entender as suas necessidades, sua jornada de compra, quais são as expectativas dela, e tem muitas respostas que você não consegue através da pesquisa online. Então você tem que ir para pesquisa offline, né? Você tem que ir a campo, você tem que coletar informação, você tem que fazer entrevista de profundidade, entrevista qualitativa que a gente chama, ou quantitativa de quantidade, para você poder chegar num denominador comum e entender o cenário que você está vivenciando, né? Entender o mercado aonde você está pisando. E para isso existem diversas técnicas, já comentei sobre algumas, que na OFF a pesquisa quantitativa, que é de quantidade, qualitativa, que é de qualidade, a entrevista 1 a 1, e também na ON, onde você conta com alguns softwares, alguns sites que te ajudam a entender o mercado onde você está pisando, a entender, fazer uma comparação de tráfego. Você tem aí SEMrush, você tem a UTM, Underline Source, você tem a Google Trends, você tem o Google Analytics, diversas ferramentas, algumas pagas, algumas gratuitas, que você pode se beneficiar para entender as métricas, para entender os concorrentes, para entender o mercado que você está pisando. Legal? Então, vejam que diante de toda essa comparação que eu fiz, eu falei aí, acho que de 6 ou 8 estratégias de marketing tradicional, como a gente faz para entender a convergência dessa estratégia, a transformação dessa estratégia, enxergá-la como tradicional e no digital como que ela é executada e quais são as repercussões que ela pode proporcionar para o seu negócio. Gente, falei que nem uma matraca, né, interruptamente hoje. O conteúdo era grande, mas eu sei que eu falo sem parar. Então, a gente consegue compilar aí o conteúdo em 1 hora de apresentação. Eu sinto esse desligamento do pessoal da UOL Web TV, mas eu vou feliz porque eu sei que não é um final. Eu sei que é só apenas uma mudança para um novo começo. E como acho que a Márcia disse aqui, mudança é bom, né? Acho que foi a Márcia que disse. Que mudar é bom. Realmente. Mudar é bom. Não foi a Márcia não, foi o Matheus. Mudar é bom, mudar é preciso, a mudança faz bem, ela gera fluxo, né? Ela gera dinamismo, ela dá espaço para o novo acontecer, né? Se a gente não muda, a gente não dá espaço para o novo acontecer. Foi aí, acho que mais de 6 meses, né, de parceria junto aqui com vocês. E como eu estou dizendo, não vou sumir. Estarei presente a partir de terça-feira que vem, ao vivo, pela Vínculo Consultoria MKT no YouTube. Espero ver vocês lá, gostaria muito de vê-los lá. Foi sempre um prazer imenso trocar ideia com vocês. Espero que o meu conteúdo tenha agregado sempre. Continuo à disposição para dúvidas, contatos e em breve divulgarei aí uma data de maio, no qual eu estarei aí com o David
num novo formato de podcast, participando provavelmente uma vez no mês de maio com vocês do programa do David. Valeu? Uma ótima tarde a todos. Muito obrigada mesmo por todas as palavras. Não fiquem tristes, por favor, porque nós estaremos juntos, continuaremos juntos. Valeu? Um abraço a todos e até semana que vem no YouTube da Vínculo Consultoria MKT. O link o David acabou de colocar na descrição do produto. É isso aí, gente. Valeu, um abraço para todos, uma ótima noite, uma ótima semana.